Eu sempre pensei que a música brasileira era apenas um lamento que nunca faria o mundo parar para ouvir. Anica Carter, engenheira de som de 29 anos, dizia isso a si mesma o tempo todo. Ela acreditava que as canções folclóricas brasileiras eram muito suaves, muito de nicho, e nunca poderiam se destacar com dignidade num grande palco americano. Até o dia em que foi enviada para supervisionar o sistema de som de um concurso de coral a nível estadual na Jefferson Academy, na Califórnia. Tudo parecia um trabalho comum, até que ela viu uma jovem de ascendência brasileira ser empurrada para a última fila, viu o maestro dar todo o destaque a outra aluna e viu um pai operário, silencioso, observando a filha através da porta de vidro com um olhar cheio de amor e dor. Naquele momento, Anica ainda não sabia que a música daquela jovem subestimada não apenas mudaria uma noite no palco, mas desmantelaria todas as suas preconceitos para sempre. Desde o primeiro minuto em que entrei na sala de ensaios, senti que o silêncio ali não era de tranquilidade, mas sim o silêncio de quem sabia que não tinha o direito de fazer muito barulho. Mais de 10 alunos estavam alinhados em frente a um grande espelho, mas meu olhar parou numa menina pequena no canto direito da fila. Ela não se destacava como os outros. Não tinha roupas chiques nem atitude de quem busca atenção, mas havia algo na sua postura que me fez olhar lá uma segunda vez. O corpo dela estava ereto, como se tentasse preservar alguma dignidade, mesmo sendo empurrada para o fundo. O nome dela era Isabela Mendes, uma jovem brasileira de 17 anos. Isabela tinha um rosto gentil que a maioria das pessoas costuma ignorar. Seus olhos não brilhavam com a confiança de uma criança que espera a vitória, mas eram profundos e calmos, como se guardassem histórias demais para sua idade. Eu a vi examinando as partituras em suas mãos com atenção, as pontas dos dedos tocando as bordas do papel com carinho, como se não fosse apenas uma folha de música, mas algo precioso que não podia ser danificado, nem mesmo num canto. Ao redor dela, havia risadas, conversas, o barulho de sapatos arrastando no chão, mas ela parecia estar em outro mundo, um mundo mais silencioso, mais educado e mais solitário. No centro da sala, Daniel Brook, o diretor do coral, estava organizando os alunos com uma voz firme. Ele era o tipo de pessoa que, apenas por estar ali, fazia com que todos ao redor soubessem que ele tinha o poder. Ele se dirigiu a Emily Parker, uma garota loira que estava na frente da fila, e a moveu cuidadosamente para o centro do palco, como se estivesse colocando um objeto de valor. Emily sorriu com familiaridade. Seu sorriso não parecia malicioso, mas era o sorriso de alguém que recebia privilégios há tanto tempo que os considerava normais. Esta posição é perfeita para você, Emily, Daniel disse suavemente, mas alto o suficiente para que toda a sala ouvisse. Quando você canta, todo o foco precisa estar em você. Então, ele se virou para Isabela por um breve momento, seu olhar esfriando visivelmente. Quanto a você, é bom que fique atrás. Cante em harmonia com os outros. Não tente se destacar mais do que o necessário. Ninguém disse uma palavra. Alguns alunos olharam para o chão, outros fingiram arrumar suas partituras. Eu estava ao lado do console de som, mas por dentro sentia como se algo estivesse arranhando meus pensamentos lentamente. Não era a primeira vez que via favoritismo no mundo da performance, mas desta vez era diferente. Porque a garota que estava sendo diminuída não mostrava raiva, não argumentava, nem sequer levantava a mão para perguntar. Ela apenas acenou suavemente com a cabeça e deu um passo para trás, como alguém que estava acostumada a ser tirada dos holofotes há muito tempo. Enquanto ajustava o nível do microfone, meus olhos viraram para um homem parado atrás da porta de vidro lá fora. Ele vestia uma camisa desbotada que havia sido lavada muitas vezes. Calças de trabalho amarrotadas e sapatos de couro velhos, polidos na tentativa de parecerem o melhor possível. Suas mãos eram ásperas e calejadas, visíveis mesmo à distância. Ele estava ali em silêncio, sem bater na porta, sem tentar chamar a atenção de ninguém, mas seus olhos estavam fixos apenas em Isabela. Parecia que ele não estava ali para assistir ao ensaio do coral inteiro, mas para ver seu próprio coração, que estava na última fila daquela sala. Mais tarde,
Descobri que ele era Joaquim Mendes, pai de Isabela, um trabalhador migrante que alternava vários empregos para sustentar a filha sozinha. Ele não era o tipo de pai que as pessoas notariam imediatamente. Não era um bom orador, não se vestia elegantemente, não sabia como conversar com o diretor ou se fazer importante, mas naquele silêncio havia uma força indescritível. Ele olhava para a filha com um olhar cheio de confiança misturada com dor, como se soubesse exatamente o que ela estava enfrentando, mas escolhia não a incomodar, mostrando sua própria vulnerabilidade. Durante o ensaio, Daniel parava o coral várias vezes para corrigir pequenos detalhes, mas sempre que fazia uma crítica, ele se virava para Isabela mais frequentemente do que para os outros. Sua voz está se destacando demais, ele disse uma vez. Não tire o equilíbrio dos outros. Outra vez ele disse, aqui não precisa colocar tanta emoção, apenas cante como está escrito. Eu ouvia e comecei a sentir algo estranho, porque como engenheira de som, percebia que o problema não vinha de Isabela. Pelo contrário, sua voz tinha uma profundidade e suavidade que a diferenciava claramente dos outros. Não era a voz mais alta, mas era a mais viva. Isso me deixava ainda mais confusa. Eu sempre acreditei que a música brasileira, especialmente a tradicional, dependia mais da atmosfera do que do peso emocional real, mas essa menina estava abalando essa crença, mesmo sem ter cantado um solo ainda. Com apenas algumas frases na parte do coro, houve algo que não podia ser medido por nenhum instrumento na sala de controle. Era uma delicadeza que se recusava a quebrar, mesmo sendo repetidamente suprimida. Por um momento, Isabela olhou para o pai, que estava parado atrás da porta de vidro. Foi apenas um breve instante, mas vi tudo naqueles olhos. Ela não pedia ajuda, e o pai não enviava nenhum sinal para ela revidar. Os dois apenas se olhavam como se dissessem aguente mais um pouco. Era uma compreensão que não precisava de palavras, um laço mais forte do que qualquer consolo. E não sei porquê, mas aquela imagem fez meu peito apertar de uma forma estranha. Comecei a perceber que o que estava diante de mim talvez não fosse apenas sobre um concurso de canto, mas sobre pessoas que são ignoradas por sua origem, sobre uma menina que tinha que aprender a ficar em silêncio sob a injustiça, e sobre um pai que não tinha poder para mudar o sistema, apenas um coração para acolher silenciosamente a filha quando o mundo parecia não ver seu valor. Naquele momento, eu ainda não amava a música brasileira, não entendia a cultura brasileira e ainda não aceitava que havia sido estreita de visão. Mas foi a primeira vez que comecei a suspeitar que talvez o que eu chamava de suave demais não fosse fraqueza, mas uma forma de força que eu nunca havia tido a capacidade de ver. E talvez aquela menina silenciosa, que estava na última fila, me faria reconsiderar tudo o que eu acreditava sobre música, coração e o valor humano. Depois que o ensaio terminou, a maioria dos alunos se apressou em sair como um bando de pássaros recém-soltos da gaiola. Havia risadas, chamados e planos para comprar café ou comer algo antes de ir para casa. A sala de ensaios, que antes estava tensa, relaxou gradualmente. Mas eu não me apressei em guardar o equipamento, embora normalmente nunca tivesse motivos para ficar depois do trabalho. Disse a mim mesma que precisava verificar alguns cabos de sinal. Mas no fundo, eu sabia que havia outra razão. Uma razão pela qual eu ainda não havia saído com os outros. Meus olhos ainda procuravam inconscientemente aquela menina pequena. Isabela ainda estava na sala. Ela não estava apressada como os outros, mas também não demonstrava tristeza abertamente. Ela simplesmente sentou-se numa cadeira perto da janela, onde a luz fria do fim da tarde batia suavemente, e lentamente abriu uma bolsa de tecido bege e velha, que parecia ter sido usada por anos. Então, com cuidado, pegou um pequeno caderno. Sua maneira de fazer isso não era diferente de alguém que toca um objeto sagrado pessoal. Eu estava por perto, fingindo verificar os níveis de som restantes na tela, mas meus olhos se moviam irresistivelmente para as páginas do caderno em suas mãos. As letras cuidadosamente alinhadas não estavam em inglês. Eram em português, linhas curvas e suaves, muito mais delicadas e complexas do que eu jamais imaginara. Cada linha era escrita com uma caligrafia caprichada,
como se a dona estivesse tentando dar respeito a cada palavra. Não eram as letras de uma canção qualquer de adolescente, mas a transcrição de algo tão valioso que não podia ser perdido. Isabela leu por um momento antes de fechar os olhos e mover os lábios em silêncio. Nenhum som escapava, apenas o ritmo lento e calmo de sua respiração, como se estivesse rezando, não ensaiando. Aquela imagem me deixou imóvel. Havia uma serenidade que eu não estava acostumada no mundo do palco em que eu vivia. As pessoas geralmente ensaiam para vencer, para se destacar, para provar que merecem os holofotes, mas essa menina estava fazendo algo diferente. Ela parecia estar conversando com alguém invisível. Não sei quando me aproximei. Talvez o silêncio dela me chamou sem precisar de som. Ao ouvir meus passos, Isabela levantou ligeiramente a cabeça. Sua expressão não era de surpresa, mas de alguém acostumada a guardar os sentimentos com educação. "O que você está escrevendo?" perguntei. Minha voz mais suave do que o pretendido. Ela olhou para o caderno em suas mãos, como se estivesse ponderando o quanto revelaria de seu mundo para mim, e então respondeu em um português claro, mas com uma suavidade peculiar. "São letras de música, senhora. Canções da minha mãe." A resposta curta me fez silenciar por um momento. Olhei para a página novamente, desta vez não com mera curiosidade, mas com algo dentro de mim começando a se mover lentamente. "Sua mãe as escreveu?" Isabela assentiu. Seus olhos se suavizaram instantaneamente ao mencionar a mãe. Minha mãe costumava cantar músicas folclóricas brasileiras. Não era uma cantora famosa como as da televisão, mas quem a ouvia de verdade nunca esqueceria a voz dela. Ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras mais adequadas para proteger uma memória. "Antes de falecer, minha mãe me deu este caderno. Ela disse que, se um dia eu sentisse medo ou que não tinha mais meu lugar, eu deveria voltar e ler as músicas dela, e então me lembraria de onde vim." Eu não respondi imediatamente, porque aquela frase parecia ter um peso grande demais para ser apressada. Eu sempre pensei que muitas pessoas usavam as palavras raízes ou terra natal apenas como um simbolismo bonito, mas quando Isabela falou sobre isso, eu soube que não eram palavras decorativas. Era algo a que ela se apegava de verdade para não se perder em um mundo que todos os dias tentava dizer-lhe que ela deveria se dissolver nos outros. "Sua mãe te ensinou a cantar?" perguntei novamente, desta vez quase sem o receio anterior. Isabela sorriu levemente. Um sorriso que não vinha apenas de pura alegria, mas de um amor que nunca havia desaparecido. "Minha mãe nunca me ensinou apenas sobre a voz, senhora. Ela me ensinou a ouvir o que está dentro da voz. Ela gostava de dizer que as pessoas podem esquecer as palavras, mas nunca esquecerão o sentimento que a música deixou em seus corações." Eu não sei por que essa frase me atingiu com tanta força. Talvez porque contrariava tudo o que eu havia sido treinada na minha profissão. Na minha área, somos ensinados a separar os componentes do som em partes: frequência, ressonância, clareza, equilíbrio. Tudo deve ser mensurável, corrigível, controlável. Mas as palavras de Isabela me levaram a um lugar onde minhas ferramentas não podiam alcançar. Era um lugar onde o som não era apenas uma onda no ar, mas uma ponte entre os que ainda vivem e os que já se foram. Isabela abriu o caderno lentamente para eu ver. Algumas páginas tinham manchas desbotadas pelo tempo e vincos que indicavam que certos trechos eram abertos com frequência. Ao lado de algumas letras, havia pequenas anotações escritas em uma caligrafia diferente, que eu imediatamente adivinhei ser da mãe. A escrita era elegante, mas com a fluidez de uma artista. Havia uma frase curta, ao lado de um verso que, traduzida para o inglês, significava "Não cante alto, cante de verdade." Li essa frase várias vezes em minha mente e senti como se algo se rachasse suavemente na parede dos meus próprios pensamentos. Todo esse tempo, eu desprezei a música brasileira porque havia por fora pela arrumação, pelo sotaque, pelo que eu achava que não era moderno, mas nunca perguntei que tipo de vida aquela música carregava por dentro. Nunca perguntei por que uma pessoa se apegaria a ela como se fosse sua própria respiração. Isabela fechou o caderno suavemente com as mãos e o colocou sobre o colo. "Às vezes, eu tenho medo, sabe?" ela disse, sem olhar diretamente para mim.
Medo de que, se eu cantar como minha mãe cantava, os outros pensem que é de nicho demais ou que não se encaixa aqui. Mas se eu parar de cantar, sentirei como se estivesse abandonando minha mãe. Desta vez, eu realmente não pude responder a ela, porque comecei a ver que o que ela estava lutando não era apenas um concurso escolar, não era apenas o preconceito do maestro ou a pressão dos colegas, mas era uma negociação com o mundo inteiro sobre o quanto ela conseguiria preservar sua identidade sem perder a chance de existir nesse mundo. Uma brisa fresca da janela soprou suavemente, virando algumas páginas do caderno. Olhei para a cena e me lembrei do que sempre acreditei, que a boa música precisa impressionar imediatamente. Mas agora eu comecei a duvidar. Talvez a música mais profunda não seja aquela que nos atinge em um instante, mas aquela que lentamente se infiltra pelas pequenas rachaduras do nosso coração, até que um dia percebemos que ela já está lá dentro. Quando terminei de guardar o equipamento e estava prestes a sair da sala, Isabela me chamou suavemente. Senhora Anica, eu me virei. Ela me olhou com olhos educados, mas firmes. Mesmo que ninguém me escolha, eu ainda quero cantar esta música. Suas palavras eram muito simples. Não havia desafio, nem amargura, nem a declaração de ser uma vítima. Havia apenas a verdade calma de alguém que sabe que certas coisas são importantes demais para serem sacrificadas apenas para obter a aceitação dos outros. E foi isso que me comoveu mais do que qualquer choro ou reclamação. Naquela noite, enquanto dirigia para casa, percebi que não estava pensando na minha agenda ou na qualidade do equipamento. Eu só conseguia pensar no pequeno caderno nas mãos daquela menina, na frase curta que sua mãe havia escrito e nas últimas palavras de Isabela. Eu ainda não estava pronta para aceitar que entendia a música brasileira, mas comecei a perceber que talvez eu nunca tivesse entendido a música de verdade. E pela primeira vez, senti que por trás do silêncio de Isabela não havia apenas paciência, mas algo maior crescendo silenciosamente, como uma chama sob as cinzas, esperando o dia em que o mundo não poderia mais fingir não vê-la. Na manhã seguinte, a sala de ensaios ainda era a mesma. O piano velho estava no mesmo canto. A luz da janela caía sobre o chão de madeira como de costume. Os aquecimentos vocais dos alunos se misturavam como todos os dias. Mas depois da breve conversa com Isabela na tarde anterior, tudo o que eu via não era mais o mesmo. O que antes eram apenas pequenos detalhes aos meus olhos, começou a se tornar mais claro, como se alguém estivesse acendendo as luzes, uma por uma, numa sala escura. Comecei a ver o peso dos olhares, dos tons de voz e dos espaços entre as pessoas, não apenas como uma profissional de som, mas como um ser humano sendo forçado a aceitar que havia ignorado certas verdades por tempo demais. Daniel Brooke entrou na sala com uma expressão mais séria do que o habitual. Ele chamou todos para suas posições e começou a ensaiar a parte difícil da música para o concurso estadual novamente. Notei que ele passou quase todo o tempo ajustando o tempo de Emily Parker, fosse o ângulo de sua postura, sua respiração, ou até mesmo o momento de levantar a cabeça para expressar emoção. Cada conselho era dado com cuidado, como se ele estivesse criando a imagem de uma vencedora antecipada para ela. Quanto aos outros membros da equipe, especialmente Isabela, eles tinham apenas a função de completar essa imagem, sem se destacar demais. A primeira parte do ensaio passou tensa, mas o evento que me fez sentir como se algo estivesse pressionando meu peito aconteceu quando o coral começou a ensaiar a parte de harmonia, que exigia uma sensibilidade muito especial. Todas as vozes se apoiavam gradualmente, como ondas que não deveriam colidir com muita força. E então, eu ouvi novamente. A voz de Isabela, não alta, não tentando roubar o espaço de ninguém, mas com uma certa cor que fazia todo o conjunto de harmonia ganhar vida claramente. Era como uma gota de água pura caindo num recipiente turvo, tornando tudo mais claro sem fazer barulho. Daniel ergueu a mão para parar imediatamente. Isabela, ele a chamou com uma voz tão neutra que era quase fria. Eu não disse que você não precisa colocar tanta emoção. A voz da equipe precisa ser harmoniosa, não ter alguém se destacando. A sala inteira silenciou instantaneamente. Isabela abaixou ligeiramente a cabeça antes de responder suavemente.
Sim, senhor. Apenas isso. Nenhuma explicação, nenhuma desculpa, nenhuma pergunta sobre onde ela havia errado, embora eu soubesse que ela não havia feito nada de errado. Virei-me para a tela de controle para esconder minha expressão, mas por dentro sentia uma estranha raiva. Já tinha visto inúmeros artistas serem repreendidos por controlar suas emoções. Era normal no mundo da performance. Mas o que estava acontecendo ali não era para ensinar, lá a melhorar, era para forçar, lá a encolher até se tornar apenas uma sombra que não atrapalhasse o brilho da pessoa já escolhida. O ensaio continuou e Daniel fez a mesma coisa repetidamente. Toda vez que Emily errava, ele explicava com paciência, indicava a solução e a encorajava. Mas toda vez que Isabela fazia a mesma coisa, ou apenas cantava com sua própria naturalidade, ele a interrompia brevemente, como se a estivesse repreendendo para não esquecer seu lugar. Você não precisa interpretar tanto, apenas siga o que está escrito. Não faça disso a sua música. Essa última frase me deixou imóvel. Não faça disso a sua música. Para outros, essas palavras poderiam soar comuns, mas para mim, elas ressoaram mais forte do que eu imaginava, porque de repente, me lembrei do caderno de músicas da mãe que Isabela abraçava como parte de seu coração, e entendi imediatamente que, para essa menina, cantar nunca foi apenas sobre notas ou pontuações. Era sobre preservar o elo entre ela e quem já se fora, era sobre proteger a última coisa que o mundo não podia tirar dela. Fora da porta de vidro, Joaquim ainda estava parado em silêncio. Comecei a notar que toda vez que Daniel falava para diminuir a filha, o corpo do homem hesitava ligeiramente, como se fosse atingido por dentro, mas ele nunca agia impulsivamente, nunca batia no vidro, nunca fazia a filha se sentir envergonhada na frente dos outros. Não sei se era por respeito, como os brasileiros que comecei a ouvir Isabela mencionar, ou se a vida o havia ensinado há muito tempo que pessoas como ele não tinham o direito de fazer barulho onde o poder não estava em suas mãos. Mas, independentemente da razão, aquele silêncio tornava tudo ainda mais doloroso. Houve um momento, durante o intervalo, em que saí para pegar um ar e, por acaso, parei não muito longe de Joaquim. Ele segurava um copo de café barato nas mãos, olhando através do vidro para a sala de ensaios, quase sem piscar. Pensei em passar direto, mas não sei porquê. Acabei parando ao lado dele. Você vem ver sua filha todos os dias? Perguntei. Ele se virou para mim, sua expressão um tanto apreensiva, como alguém não acostumado a ser perguntado por um estranho, mas sorriu educadamente. Se eu terminar o trabalho a tempo, eu venho, ele respondeu em um português lento. Minha filha não fala muito quando está preocupada. Então eu quero que ela saiba que, pelo menos, quando ela levantar a cabeça, haverá alguém aqui. A resposta era tão simples que eu não sabia o que dizer em seguida. Num mundo onde todos empurravam seus filhos para se destacarem, eu via um homem que não pedia vitória para a filha, ele apenas pedia que ela não se sentisse sozinha no caminho. Ela é muito talentosa, sabe? Escapou da minha boca, embora eu normalmente não expressasse opiniões pessoais aos pais. Joaquim olhou para a filha através do vidro novamente. Seu olhar se tornou estranhamente profundo. Eu sei, senhora, ele disse suavemente. Mas às vezes as pessoas talentosas não são vistas imediatamente, especialmente se não nasceram em um lugar onde as pessoas estão prontas para vê-las. Eu me virei para ele completamente pela primeira vez. Aquela frase não continha raiva, nenhuma acusação, nem mesmo o amargo sabor de uma lamentação, mas era mais sólida do que qualquer protesto, porque era uma verdade aceita há tempo demais para se desperdiçar tempo chorando por ela. Quando voltei à sala de ensaios, olhei para Isabela de forma diferente novamente. Ela estava na última fila como antes, mas agora eu não via apenas uma menina sendo suprimida. Eu via uma filha carregando a esperança do pai, as memórias da mãe e o esforço para preservar sua própria gentileza em um mundo que recompensava a gentileza pisoteando-a silenciosamente. O ensaio da tarde ficou ainda mais intenso. Daniel começou a pressionar todos mais do que antes, porque o dia das audições individuais estava se aproximando. Ele falava sobre perfeição, controle e a imagem da equipe, como se essas coisas fossem mais importantes do que o coração de toda a música.
Eu vi Emily começando a adotar a maneira dele de ver as coisas sem perceber. Toda vez que Isabela era interrompida, Emily a olhava com um certo brilho nos olhos que não era exatamente cruel, mas nunca continha empatia. O silêncio dos outros colegas de equipe apenas reforçava o quão rapidamente a exclusão repetida pode se tornar normal em um grupo, se ninguém ousar questionar, lá. E então houve um momento em que Isabela realmente errou. Apenas um pouquinho, um pequeno deslize por cansaço. Eu ouvi claramente que era algo fácil de corrigir, mas Daniel suspirou longamente, como se estivesse desapontado com ela há muito tempo. Viu? É por isso que preciso que você fique para trás, ele disse na frente de todos. Você ainda não está pronta para uma posição mais importante. Eu vi as pontas dos dedos de Isabela se apertarem ao lado do corpo, os nós dos dedos empalidecendo por um breve momento antes de ela relaxar, luz lentamente e abaixar a cabeça em aceitação, como sempre. Mas desta vez, algo era diferente. Não sei se era porque eu a via mais profundamente, ou porque uma mudança real estava acontecendo dentro dela. Senti que seu silêncio não continha mais apenas submissão. Começava a ter a característica de economizar força, como um rio que parece calmo na superfície, mas cujas correntes subterrâneas estão cada vez mais fortes. Quando aquele dia terminou, guardei o equipamento mais devagar do que o normal novamente. A sala de ensaios esvaziou-se gradualmente. A última luz fria refletindo o chão de madeira em um dourado suave. Olhei para a posição na última fila onde Isabela havia estado e senti uma sensação estranha em meu coração. Ainda não podia chamar de compaixão, mas também não era mais a mesma dúvida. Era como uma aceitação silenciosa, de que a voz mais suprimida talvez fosse a única voz que o mundo realmente precisava ouvir. E então, comecei a entender algo pela primeira vez. A gentileza que eu costumava ver como fragilidade pode, na verdade, ser uma forma de força mais profunda e poderosa do que qualquer luta barulhenta. Pois para não se quebrar em meio a repetidas desvalorizações, é preciso um coração de quão forte. Eu só estava começando a ver isso em Isabela. Eu ainda não sabia que, em breve, esse silêncio suprimido chegaria a um ponto em que não poderia mais ser escondido na última fila. E quando esse dia chegasse, não apenas Isabela seria vista, mas pessoas como eu também não poderiam mais se esconder no mundo antigo, cheio de preconceitos. O dia da audição solo chegou mais rápido do que eu esperava. Como se os dias anteriores, cheios de desconforto, silêncio sufocante e sentimentos persistentes, tivessem sido acelerados para se unir todos naquela manhã. Desde o primeiro passo que dei no pequeno auditório da escola, senti uma certa tensão no ar. Não era apenas o nervosismo normal dos alunos antes de subir ao palco, mas uma expectativa mais pesada, como se todos soubessem que este seria o dia que decidiria qual voz estaria sob os holofotes e qual voz seria empurrada de volta para a sombra. As cadeiras do auditório estavam dispostas de forma simples. Vários professores de música estavam sentados em seus lugares, com pranchetas nas mãos. Daniel Brooke estava na frente, com uma postura excessivamente confiante, como se alguns resultados da audição já tivessem sido decididos em sua mente antes mesmo de alguém começar a cantar. Sentei-me atrás da mesa de controle de som, ao lado do palco, observando os alunos chegarem gradualmente atrás da cortina. Mas naquela manhã, meus olhos não olhavam para todos igualmente. Procurei por Isabela sem precisar me dizer para fazer-lo. Ela estava vestida com um uniforme escolar simples, como nos outros dias. Mas hoje, seus cabelos estavam presos de forma um pouco mais arrumada do que o normal, e mais importante, ela segurava firmemente o pequeno caderno desbotado nas mãos, como se estivesse levando o coração de alguém para o palco. Mesmo em meio aos sussurros e preparativos dos outros, ela parecia estranhamente calma, como se não estivesse prestes a competir com ninguém, mas a fazer algo mais significativo do que vencer ou perder. A audição começou com Emily Parker, como todos esperavam. Daniel anunciou seu nome com uma voz ligeiramente mais calorosa do que para os outros. Quase imperceptível para quem não o observava há dias como eu, Emily subiu ao palco com confiança.
Ela escolheu uma canção contemporânea que mostrava claramente sua técnica, poder, ampla extensão vocal e um ritmo emocional que os jurados americanos costumam apreciar. Ela cantou muito bem, de fato. Nenhuma nota fora do tom, nenhuma interrupção na respiração. Tudo era claro e projetado para impressionar eficazmente. Quando a música terminou, os aplausos vieram por cortesia. 2 ou 3 professores acenaram com a cabeça. Daniel sorriu amplamente, orgulhoso, e disse uma frase que me fez sentir como se ele estivesse mais confirmando o que sempre acreditou do que avaliando o que acabara de acontecer. Este é o padrão que buscamos. Olhei para Emily fazendo uma reverência graciosa e descendo do palco em meio aos olhares de admiração de alguns colegas. Tudo estava correto, tudo estava impecável, tudo estava apropriado, mas em meu coração sentia um vazio indescritível. Não podia negar que ela era talentosa, mas ao mesmo tempo não sentia que acabara de ouvir algo verdadeiramente vivo. Era como uma pintura bonita e perfeita, mas sem o cheiro da humanidade por dentro. Mais 2 ou 3 alunos subiram para cantar depois. Alguns tinham boa voz, alguns se esforçaram muito, alguns escolheram canções inteligentemente, mas ninguém conseguiu mudar a temperatura emocional da sala inteira, até que Daniel chamou o nome de Isabela Mendes. Não sei porquê, mas automaticamente me sentei mais ereta. Isabela subiu ao palco lentamente, com uma postura recatada, que comecei a entender como uma forma de elegância de pessoas de uma cultura que cresceu respeitando o espaço dos outros. Ela não tentou atrair olhares, não deu um sorriso doce, não criou uma imagem de si mesma para parecer digna de pena ou especial. Ela simplesmente caminhou até o centro do palco, parou ali e juntou as mãos em um gesto de reverência, como cortesia, antes de começar a cantar. Aquela postura era muito simples, mas de alguma forma acalmou toda a atmosfera estranhamente. Eu vi Daniel franzir ligeiramente a testa ao ouvir o nome da música que ela havia informado. Era uma canção popular brasileira que a maioria das pessoas na sala não conhecia, e eu adivinhei imediatamente que não era a escolha que ele queria que ela usasse. Mas ele não disse nada, talvez já pensando que um tipo de música como essa nunca poderia competir com a canção de Emily aos olhos da maioria. Então, Isabela fechou os olhos por uma fração de segundo antes de abrir a boca para cantar a primeira palavra. Eu já havia ouvido a voz dela na sala de ensaios, mas a voz que ecoou no auditório naquele dia não era a mesma. Não era apenas a voz de uma menina que cantava bem, mas era uma voz que parecia carregar algo profundamente além de sua idade em cada palavra. O sotaque português que eu não entendia soava como um rio que fluía lentamente, mas não parava, gentil, mas não fraco, triste, mas não sem esperança. E quanto mais ela cantava, mais sentia que algo estava se abrindo gradualmente naquela sala, não apenas os ouvidos dos ouvintes, mas também uma parte do coração de cada um. Os alunos que antes cochichavam silenciaram. Um professor que estava escrevendo notas parou a caneta no ar. Vi até o zelador do auditório que passava pela porta diminuir o passo, como se fosse puxado por algo invisível. Ninguém entendia a letra, mas todos estavam entendendo algo mais profundo do que a tradução. Eu mesma também. Na voz de Isabela, eu ouvia a saudade, ouvia a gentileza que havia passado pela perda, ouvia a gratidão que não precisava se anunciar e ouvia a dignidade de alguém que, mesmo sendo diminuída repetidamente, ainda não largava a verdade dentro de si. Não era um canto para impressionar as pessoas, mas era um canto porque ela precisava ser fiel a algo maior do que as notas, maior do que a audição e maior do que a satisfação de quem detinha o poder na sala. Percebi novamente quando a ponta dos meus dedos pressionou firmemente a borda da mesa de controle, como se eu precisasse me segurar em algo para que meu coração não tremesse demais. Eu, que sempre acreditei que a música brasileira era muito suave, muito de nicho e sem força suficiente para comover alguém, estava sentada ali, imóvel, diante de uma música que me impedia de voltar aos meus pensamentos antigos. Quando a música chegou ao último verso, Isabela não projetou emoção de forma grandiosa. Em vez disso, ela deixou a voz desvanecer-se graciosamente,
como a luz do entardecer que lentamente desaparece do topo das árvores. No instante em que a última nota terminou, todo o auditório ficou em silêncio absoluto. Não era o silêncio de quem não sabe como reagir, mas o silêncio de quem acabara de ser tocado tão profundamente que não podia expressar-se rapidamente. Vi alguns alunos piscarem mais rapidamente, como se tentassem engolir algo de volta para o coração. Uma professora apertou os lábios antes de lentamente pousar a prancheta. E então, um aplauso soou do fundo, uma vez, seguido por outro, e por muitos outros, antes de se expandir gradualmente para um aplauso de todo o auditório. Embora não tenha explodido como um grande concerto, era sincero, firme e cheio de uma aceitação que ninguém podia forçar. Virei-me para olhar Daniel. Sua expressão não era de satisfação. Quando os aplausos diminuíram, ele pigarreou suavemente e falou com uma voz que tentava fazer tudo voltar ao padrão anterior. Obrigado, Isabela. Você tem uma boa sensibilidade musical. Ele pausou brevemente, como se estivesse escolhendo as palavras mais neutras. Mas para uma competição desse nível, precisamos considerar a imagem geral da equipe e uma abordagem que se encaixe melhor no palco. Músicas desse tipo talvez não atendam às expectativas. Você provavelmente é mais adequada para o coro, como antes. Essa frase caiu no meio da sala como um objeto pesado atingindo o chão. Senti meu corpo inteiro ficar dormente, não porque eu não esperasse que ele fosse tendencioso novamente, mas porque, depois do que acabara de acontecer, como ele ainda podia falar como se aquilo não tivesse significado suficiente? Ninguém argumentou em voz alta, mas vi muitos pares de olhos se entreolhando com incompreensão. Um menino até franziu a testa com força. Outro professor baixou os olhos, como se não quisesse participar da injustiça que acabara de ocorrer ali. Isabela permaneceu parada no palco por um breve momento. Eu vi uma pequena dor passar pelos seus olhos, mas ela desapareceu tão rapidamente que quase ninguém a percebeu. Ela apenas abaixou a cabeça em aceitação educada, fez uma reverência novamente e desceu do palco lentamente, com as costas ainda retas. Isso sim me doeu ainda mais, porque comecei a entender que a verdadeira força, às vezes, não está em quem se levanta para protestar em voz alta, mas em quem tem o coração fortemente atingido e ainda assim escolhe descer do palco com dignidade intacta. Lancei um olhar para a porta de vidro ao lado do auditório e vi Joaquim parado ali. Seus olhos estavam visivelmente avermelhados e as duas mãos estavam cerradas, fazendo as veias saltarem, mas ele permaneceu imóvel, como se estivesse usando toda a sua vida para conter sua própria dor e impedir que ela transbordasse na frente da filha. Naquele instante, eu soube que a rachadura em mim não era mais apenas hesitação. Era o lento desmoronamento de todos os preconceitos que eu usava para julgar a música, a cultura e as pessoas, sem nunca ter realmente as escutado, nem por uma única vez. E quando a onda de uma nova geração começa a subir, fazendo com que o país veja a direção do futuro mais claramente, em todas as épocas, certos rostos gradualmente se destacam da multidão, não para se separar do coletivo, mas para fazer com que toda a sociedade veja a imagem do coletivo com mais clareza. No Brasil de 2025, o mesmo ocorreu. Em meio a muitos jovens que juntos criaram uma história de orgulho, havia um estudante que, de forma calma e poderosa, gradualmente se tornou a imagem dessa importante transição. Ele não era apenas um vencedor em uma competição, nem apenas um nome na lista de medalhistas, mas um símbolo de novas possibilidades, uma resposta tangível à pergunta que toda a sociedade estava fazendo silenciosamente: quão longe os jovens brasileiros podem realmente ir? Nesta narrativa podemos chamá-lo de Lucas Fernandes, um estudante do terceiro ano do ensino médio de uma das principais escolas de ciências do país, que cresceu com uma vida não cheia de holofotes, mas repleta de mesas de estudo silenciosas, livros cheios de anotações, laboratórios com cheiro de produtos químicos ainda presos na memória e noites mais longas do que seus colegas poderiam entender. Mas o que fez Lucas Fernandes se tornar uma figura tão importante nesta história não foi apenas por ser diligente ou apenas por ser inteligente,
mas porque ele conseguiu alcançar um nível global em uma idade em que, pela tradição antiga, muitos ainda acreditam que um jovem deveria estar se preparando e não pronto para se provar. E essa foi a razão pela qual sua aparição teve um peso maior do que uma vitória comum, porque no mundo das competições acadêmicas de alto nível, cada posição que se sobe não significa apenas responder a mais uma pergunta corretamente ou melhorar ligeiramente a pontuação, mas significa se aproximar cada vez mais do centro da excelência, significa ter que superar a dificuldade dos problemas, a densidade dos concorrentes e a pressão que ninguém vê de fora. O fato de um jovem tão novo poder estar em um ponto tão alto não é apenas surpreendente, mas quase uma redefinição de quão longe a juventude brasileira pode chegar se receber a visibilidade, o treinamento e as oportunidades certas. Lucas Fernandes não é um personagem memorável por ser um bom orador ou criar uma imagem extravagante. Pelo contrário, o que o tornou poderoso foi seu silêncio, sua educação e sua dedicação que não precisavam ser anunciadas em voz alta. Aos olhos da sociedade brasileira, a excelência mais bonita geralmente não é a que gosta de se exibir, mas a que, quanto mais alta, mais humilde se torna. E Lucas Fernandes era claramente essa imagem. Ele pode ter subido ao palco para receber um prêmio, mas em suas breves palavras depois, ele se lembrou dos professores que o treinaram rigorosamente, dos pais que sacrificaram tempo e conforto, dos colegas mais velhos que deixaram problemas difíceis para ele praticar, até que os ouvintes sentiram que sua vitória nunca foi vista como propriedade pessoal, mas como resultado do amor, do rigor e da confiança das pessoas ao seu redor que o moldaram gradualmente. Isso é o que o torna mais significativo do que ser apenas um aluno talentoso, porque alunos talentosos existem em todas as épocas, mas aqueles que podem se tornar a imagem de uma época precisam ter algo mais do que apenas habilidade. Ele deve fazer com que as pessoas vejam a si mesmas e o futuro do país através dele. E Lucas Fernandes fez exatamente isso. Ele fez as pessoas verem que a excelência não precisa vir com distanciamento, que a inteligência não precisa ser trocada pela gentileza e que ir longe no palco mundial não faz com que um jovem se afaste dos belos valores da identidade brasileira. Pelo contrário, quanto mais longe ele ia, mais claramente as pessoas viam que suas raízes ainda estavam ali, com a gratidão, com o respeito aos professores, com a calma que treina a mente para lidar com a pressão sem se dispersar. Por outro lado, o sucesso de Lucas Fernandes também tem um significado profundamente importante para a mentalidade de todo o país, porque fez com que a palavra padrão global não soasse mais tão distante e inatingível. Quando um jovem brasileiro consegue se classificar em posições altas em um palco que reúne os jovens mais talentosos de todo o mundo, as pessoas começam a ousar pensar que nosso teto talvez não seja tão baixo quanto temíamos. E essa nova forma de pensar é muito importante para uma sociedade, porque muitas vezes, o que limita um país não são apenas os recursos ou as oportunidades, mas também a imaginação sobre seu próprio potencial. Se as pessoas de um país acreditam que só podemos ir até certo ponto, geralmente criamos sistemas de expectativas e sonhos apenas nesse nível. Mas quando alguém realmente ultrapassa essa linha, a linha inteira nunca mais será a mesma. Lucas Fernandes, portanto, não apenas conquistou uma posição elevada para si mesmo, ele estava movendo o horizonte psicológico de toda a sociedade brasileira. Ele fez com que outros jovens em escolas de cidades do interior, que talvez nunca tivessem se visto em um palco mundial, começassem a sentir que não era algo apenas para pessoas distantes. Ele fez com que muitos professores, que antes estavam exaustos de ensinar em um sistema com limitações, começassem a sentir que sua dedicação talvez estivesse criando algo maior do que o que seus olhos podiam ver. E ele fez com que muitos pais começassem a entender que investir na educação de seus filhos não era apenas esperar por boas notas em provas, mas abrir as portas para um mundo inteiro. No entanto, o mais importante é que não devemos ver Lucas Fernandes como um gênio solitário enviado pelo destino. Se o fizermos, o admiraremos apenas superficialmente e perderemos o significado mais profundo desta história, porque, na verdade, ele não é uma exceção que flutua fora do sistema,
mas um belo resultado de uma era em que o Brasil começou a ter um olhar mais aguçado para ver o potencial das crianças, começou a ter um sistema de treinamento mais rigoroso, mas também delicado o suficiente. E começou a ter espaço para que as crianças prontas para avançar rapidamente pudessem fazê-lo sem serem excessivamente limitadas pelas antigas estruturas. Em outras palavras, Lucas Fernandes é importante, não porque ele é tão especial que ninguém se parece com ele, mas porque ele é a prova de que o Brasil está realmente produzindo pessoas assim. E quando um país começa a produzir pessoas assim, o que se segue não deve ser apenas um aplauso para um indivíduo que termina na noite da cerimônia de premiação, mas deve ser um questionamento sério sobre como faremos para que o próximo jovem não precise andar sozinho. Como expandiremos as oportunidades que Lucas Fernandes recebeu e podemos transformar o orgulho que se concentra em um nome em uma força para todo o sistema? É aqui que um personagem leva toda a história para outro nível. De onde antes víamos apenas o sucesso de muitos jovens, agora começamos a entender mais que dentro dessa grande onda, há algumas gotas de água que refletem a luz de toda a onda com mais clareza do que outras. E Lucas Fernandes é uma dessas gotas. Ele não é grandioso por se separar dos outros, mas grandioso por fazer com que toda uma geração seja vista com mais clareza, fazendo com que a palavra nova geração brasileira tenha um rosto, um olhar e um significado tangível. Quando a história chega a este ponto, começamos a ver mais claramente outra verdade. Nenhum símbolo nasce do vazio. Por trás de um jovem que se torna a imagem de uma época, deve haver um sistema funcionando silenciosamente, com professores que o empurram por trás, uma família que o apoia, uma escola, seleções, horas de treinamento e uma sociedade que começa a acreditar no valor do cultivo sério. E essa é a próxima parte da história, a história das raízes invisíveis, mas raízes que fazem com que toda a árvore de 2025 se mantenha e floresça tão lindamente. E quando a história nos leva gradualmente a um ponto onde vemos a onda inteira, os rostos e a esperança da nova geração mais claramente, as perguntas mais profundas surgem inevitavelmente. De onde vêm esses jovens? O que os levou tão longe? E por que o sucesso não ocorreu apenas de forma esparsa, mas apareceu simultaneamente em várias áreas, como se uma força estivesse impulsionando-o sob a superfície? As respostas a essas perguntas não podem ser encontradas nas luzes dos flashes no palco da premiação, nem nas tabelas de pontuação ou em alguns segundos de notícias. Porque o que realmente construiu 2025 não estava no palco, mas no que a maioria das pessoas não vê, nas raízes profundas, nas salas de aula que ficavam acesas até tarde, nos cadernos que eram corrigidos repetidamente, na voz do professor que era rigoroso o suficiente para empurrar, mas gentil o suficiente para apoiar. O sucesso mais bonito muitas vezes faz as pessoas acreditarem que é uma questão de talento, e claro, o talento existe. Alguns jovens veem os problemas mais rápido, sentem a lógica mais rapidamente ou conectam ideias mais profundamente. Mas o talento nunca é suficiente para levar alguém ao topo do mundo sozinho, especialmente em um campo tão difícil e detalhado. Se não houver um sistema que veja, se não houver mãos que lapidem, nenhum espaço que faça as habilidades brutas se tornarem gradualmente excelência disciplinada, muito talento provavelmente se extinguiria silenciosamente antes de brilhar plenamente. A história de 2025, portanto, é muito significativa, pois nos diz que o Brasil não tem apenas jovens talentosos, mas está começando a ter uma capacidade de cuidar do talento de forma cada vez mais séria. Por trás de um jovem que enche todo o país de orgulho, deve haver muitos adultos cujos nomes nunca apareceram nas notícias. Um professor pode levar anos para entender o potencial de um aluno, para ver quem precisa ser mais empurrado, quem precisa ser mais confortado, quem tem paixão, mas falta disciplina, e quem tem disciplina, mas ainda não acredita em si mesmo o suficiente. Este tipo de trabalho não é algo que pode ser feito apenas com conhecimento técnico, mas requer experiência, amor pela matéria e uma compreensão profunda da natureza humana. Um verdadeiro professor, portanto, não apenas ensina o aluno a responder corretamente,
mas ensina a lidar com os erros, ensina a não desmoronar ao perder e a não se iludir ao vencer. E na sociedade brasileira, onde a relação entre aluno e professor ainda tem um significado muito profundo, o sucesso daquele ano é como o belo fruto dessa relação. Muitos professores do sistema talvez não tivessem as salas de aula mais perfeitas, não tivessem os recursos mais completos, ou não estivessem nas grandes cidades onde tudo é conveniente, mas o que eles tinham era a crença de que os jovens brasileiros poderiam ir mais longe do que muitos imaginavam. E foi essa crença que os fez dedicar tempo, revisar problemas repetidamente, abrir salas extras, responder a mesma pergunta pela 10ª vez sem se cansar, porque para alguns professores, ver um aluno ir mais longe do que eles mesmos não é uma perda, mas o significado de toda a vida de ensino. E quando as pessoas de fora veem apenas o destino final, talvez não saibam quantos outros professores estão em silêncio por trás, sem nunca pedir reconhecimento. Depois dos professores, vem a família, outra camada de raízes que pode ser ainda mais silenciosa, mas absolutamente indispensável. Na cultura brasileira, o lar não é apenas um lugar de descanso, mas o primeiro lugar onde uma criança aprende amor, pressão, expectativas e segurança emocional. Um jovem que precisa trilhar um caminho tão intenso não precisa apenas de livros ou aulas particulares, mas precisa de um espaço emocional seguro, de alguém que entenda que, em certos dias, seu silêncio não é preguiça, mas cansaço. Precisa de alguém que reconheça que as medalhas não têm apenas beleza, mas escondem o peso da ansiedade, da solidão e do questionamento de si mesmo. Muitos pais talvez não possam ajudar os filhos no conteúdo das matérias, mas podem ajudar no que é igualmente importante, fazer com que os filhos ousem falhar sem medo de perder o valor e ousem tentar novamente sem sentir que precisam carregar tudo sozinhos. Este é o ponto onde a história de 2025 é belíssima no estilo brasileiro. Porque não é uma história de um gênio que se isola do mundo e escala o sucesso sozinho. Pelo contrário, é a história de alguém que cresceu a partir de relacionamentos, que cresceu recebendo apoio na medida certa, que recebeu rigor com compaixão e que recebeu oportunidades sem ser deixado excessivamente sozinho. Numa sociedade que ainda valoriza a gratidão e o reconhecimento como a brasileira, o sucesso nunca é propriedade de um único indivíduo. Muitos jovens que receberam prêmios naquele ano não falaram de si mesmos primeiro, mas falaram dos professores, dos pais, da escola. E falar assim não é apenas cortesia, mas a verdade de todo o caminho. Além de professores e família, as escolas e as redes de desenvolvimento juvenil também desempenham um papel igualmente profundo, porque mesmo que haja crianças talentosas e professores dedicados, se não houver uma estrutura que conecte tudo, muitas habilidades podem ser limitadas a um espaço muito pequeno. Um bom sistema, portanto, não é um sistema que encontra apenas algumas joias raras, mas um sistema que sabe como abrir oportunidades para crianças de diversas áreas, origens e estados terem a chance de serem vistas e aprimoradas adequadamente. O ano de 2025 tem um significado importante aqui porque reflete que a força do Brasil não reside apenas nos centros ou grandes cidades, mas está começando a se espalhar em forma de redes de conscientização e uma cultura de apoio aos jovens que se aprofunda em muitas regiões. Quando as escolas funcionam como mais do que apenas lugares de estudo, mas se tornam espaços para cultivar sonhos, quando as redes acadêmicas funcionam como mais do que apenas competições, mas se tornam pontes que conectam um jovem ao potencial que ele talvez ainda não veja em si mesmo, quando os processos de seleção e treinamento se tornam mais sérios, o sucesso que surge não é, por acaso, um acidente. E essa é a lição crucial daquele ano. Até onde um país pode ir não depende apenas de quantos gênios ele tem, mas de quão pronta a sociedade está para não deixar o talento se desperdiçar. Nesse sentido, 2025 não é apenas um ano de vitória para a juventude brasileira, mas um ano de afirmação do valor do cultivo de longo prazo. Afirma que a perseverança ainda tem significado em um mundo apressado. Afirma que as relações humanas ainda são mais poderosas do que qualquer tecnologia quando se trata de formar seres humanos.
e afirma que, se as raízes são fortes, os frutos não surgirão apenas uma vez para desaparecer, mas raízes saudáveis farão a árvore produzir flores repetidamente nas estações seguintes. Portanto, se há uma lição mais profunda por trás de todo esse sucesso, é uma lição simples, mas muito poderosa. O futuro nunca nasce apenas da esperança. O futuro nasce do cuidado contínuo com as pequenas coisas. Nasce de adultos que aceitam o cansaço por algo que talvez não traga resultados imediatos. Nasce de professores que não se rendem às limitações. Nasce de pais que sustentam o coração dos filhos. Nasce de escolas que acreditam que o potencial deve ter oportunidades. E nasce de uma sociedade que ainda valoriza o conhecimento o suficiente para investir nele seriamente. E quando esses elementos trabalham juntos silenciosamente por tempo suficiente, um dia florescerão em um ano como 2025, um ano que não é apenas memorável porque os jovens brasileiros se saíram bem, mas porque todo o país começou a ver mais claramente que, se continuarmos a preservar essas raízes, um futuro ainda maior não estará longe da realidade. Portanto, ao olhar novamente para 2025, o que o Brasil deve lembrar não são apenas os nomes dos vencedores ou o número de medalhas, mas a verdade mais profunda de que este ano nos deu uma imagem mais clara do nosso próprio país do que nunca. Vimos que, sob a calma, a cortesia e a humildade brasileiras, ainda se esconde uma poderosa força intelectual. E quando essa força é vista, cultivada e recebe as oportunidades certas, ela pode realmente fazer o mundo inteiro se voltar para olhar. Toda essa história, portanto, não nos ensina apenas a ter orgulho da nova geração, mas nos ensina a entender que o futuro do Brasil nunca foi construído apenas de sonhos. Foi construído por professores que não desistiram, por famílias que apoiaram, por um sistema que gradualmente se fortaleceu e por jovens que escolheram perseverar em um caminho mais difícil do que a maioria. 2025 não é, portanto, um pico que aparece temporariamente em meio à névoa, mas como a primeira luz de um novo dia que faz todo o país começar a ver um horizonte mais distante do que nunca, e talvez a beleza maior desta história esteja no fato de que o Brasil não está avançando com alarido, mas está avançando com sabedoria, perseverança e o coração da nova geração de forma elegante, porque a partir deste ponto de partida, temos motivos de sobra para acreditar que o futuro do Brasil não terá apenas esperança, mas grandes possibilidades esperando de verdade. Sob condições onde nada mais parecia ajudá-la, sua voz se tornou mais clara do que qualquer outra que eu já havia ouvido. Parecia não precisar de nenhum amplificador, porque sua origem não vinha apenas da garganta, mas de um lugar muito mais profundo. Da saudade que havia sido guardada, da gentileza que havia sido reprimida, da dor que nunca clamou por pena e da lealdade às raízes que ninguém podia arrancar. O primeiro verso da canção flutuou pelo auditório como uma brisa quente que se infiltrava nos corações pouco a pouco. A plateia, que antes se mexia inquieta, silenciou de forma inacreditável. Até mesmo os alunos no palco se viraram para ela como se a estivessem vendo pela primeira vez. Emily não se moveu, seus olhos cheios de um espanto misturado com uma certa compreensão que talvez nunca tivesse ocorrido em sua vida, acostumada à atenção natural. Quanto a Daniel, ele permaneceu imóvel na plataforma de controle, a mão que antes ditava o ritmo de todos suspensa no ar. Ele não podia ordenar que ninguém parasse, não podia diminuir ninguém, e não podia mais determinar qual voz deveria ser alta ou suave, porque naquele momento, a voz que ele havia tentado suprimir o tempo todo tornou-se a única voz para a qual todo o auditório concedeu seu silêncio voluntariamente. Eu não sabia o quão longe a voz de Isabela alcançava fisicamente, mas emocionalmente, eu sabia com certeza que ela chegava a todos os cantos daquele salão. Ela passou por todas as fileiras de cadeiras, pelos rostos preocupados dos pais, pelos olhos dos jurados, pela hesitação dos adolescentes e pelas paredes em meu próprio coração que eu havia construído tão firmemente por muitos anos. À medida que a música subia gradualmente, Isabela não cantava para exibir poder. Ela cantava como se estivesse abrindo seu coração, camada por camada,
até que eu comecei a ouvir coisas que nunca havia compreendido antes na cultura que ela carregava. Sua voz tinha a humildade brasileira, a consideração de não impor suas próprias emoções aos ouvintes, mas ao mesmo tempo tinha a firmeza de alguém que estaria disposta a perder tudo, exceto a verdade em seu coração. Era uma força que não chocava a audiência, mas que gradualmente fazia a audiência depor suas armas. Olhei para a primeira fila da plateia e vi Joaquim. Ele estava sentado ereto no mesmo lugar, mas agora as lágrimas escorriam por seu rosto sem mais disfarces. Ele não tentou enxugá-las imediatamente e não tinha a expressão de alguém envergonhado por chorar. Pelo contrário, naqueles olhos havia uma mistura de dor, orgulho e alívio, como se ele esperasse por esse momento há muito tempo. O momento em que sua filha não precisava pedir permissão a ninguém para ser ela mesma. Quanto a mim, eu estava ali em meio a equipamentos caros, sistemas de som complexos e tecnologia que eu acreditava ser o coração para tornar uma voz poderosa. Mas naquela noite, uma jovem estava me ensinando que a verdadeira grandeza de uma voz não estava em quão amplificada ela era, mas em quão verdadeira ela era. Na última nota, Isabela soltou a voz de forma suave e prolongada, antes de deixá-la desaparecer naturalmente. Não houve pressa, nenhuma ornamentação desnecessária. Quando a voz cessou, todo o auditório ficou novamente em silêncio absoluto, mas desta vez não era o silêncio da confusão. Era o silêncio sagrado depois que as pessoas acabavam de experimentar algo profundo demais para ser descrito. E naquele silêncio, eu soube que não era apenas o sistema elétrico que havia falhado naquela noite. Todos os preconceitos que eu havia usado para julgar a música brasileira, a cultura brasileira e os corações das pessoas que eu nunca havia tentado entender também, estavam desmoronando diante de mim. Lentamente, completamente e sem a possibilidade de serem reconstruídos da mesma forma novamente. Depois que a última nota de Isabela se desfez no ar, o silêncio permaneceu em todo o auditório, como se ninguém quisesse ser o primeiro a quebrá-lo. Eu já havia estado em inúmeras salas de espetáculos, já havia visto pessoas animadas, já havia visto aplausos que ecoavam por impressionar ou por cortesia social, mas o silêncio daquela noite era diferente. Não era um vácuo entre a música e os elogios, mas um momento em que as pessoas estavam tentando alcançar seus próprios corações, depois de serem levadas mais longe do que estavam preparadas. Alguém na fila do meio se levantou. Não vi claramente quem era. Talvez um professor, talvez um pai, talvez apenas um ser humano que não podia mais ficar sentado depois de ouvir uma voz assim. Em seguida, a segunda pessoa se levantou, a terceira se levantou, e como se uma onda silenciosa tivesse percorrido o auditório, as pessoas na sala se levantaram gradualmente, juntas. Os aplausos começaram firmes antes de se expandirem para um som estrondoso que nenhum sistema de som precisaria ajudar a amplificar. Não era uma reação a uma apresentação impressionante, era um levante diante de uma verdade que acabara de se revelar. Olhei para o palco. Isabela ainda estava lá, sob a luz imperfeita de sempre. Ela não levantou as mãos para acenar, não chorou, não mostrou um semblante de vitória. Ela apenas inclinou a cabeça lentamente, com a graciosa compostura brasileira que eu começava a entender cada vez mais. Seu agradecimento não era apenas uma formalidade, mas parecia uma retribuição de respeito a cada ouvinte que se abriu para receber o que ela trouxe ao palco. Enquanto isso, Daniel permaneceu rígido na plataforma de controle. Em meio aos aplausos crescentes, ele parecia ser a única pessoa na sala que não ouvia nada. Sua expressão não era mais apenas de choque, mas era a expressão de alguém que acabara de ver sua estrutura de crença se estilhaçar diante de si, sem nenhuma desculpa para colar. Lá de volta, ele acreditava que via o potencial dos alunos melhor do que ninguém, acreditava que entendia que tipo de voz era adequada para o palco e que tipo de voz deveria ser mantida em segundo plano. Mas agora, o mesmo palco o estava julgando da forma mais silenciosa possível. Quando Isabela desceu do palco, ela não correu para o pai ou se virou para Daniel primeiro. Ela simplesmente desceu um degrau de cada vez, com compostura, mantendo as costas retas como sempre, como se não permitisse que o mundo lhe tirasse nem um pouco de sua dignidade.
Vi os olhares de muitos de seus colegas de equipe mudarem visivelmente. O silêncio que a cercava não era mais o mesmo silêncio. Alguns tinham lágrimas nos olhos, alguns tinham vergonha, alguns pareciam ter acabado de perceber que, todo esse tempo, eles haviam deixado alguém sozinha em um lugar onde ela merecia ser vista há muito tempo. Olhei para a primeira fila novamente. Joaquim ainda estava lá, em meio às pessoas que aplaudiam sem parar, mas diferente dos outros, ele não aplaudia forte nem chamava a filha. Ele apenas juntou as mãos ao peito, as lágrimas escorrendo lentamente por um rosto marcado pela vida. Aqueles olhos não tinham apenas orgulho, mas também algo parecido com gratidão ao céu, ao destino, ou talvez à esposa que já se fora. Gratidão por sua filha não ter que ficar em silêncio na escuridão para sempre. Quando a situação começou a se acalmar e os técnicos se apressaram em consertar o sistema de som, eu já não sentia interesse por nenhum instrumento ou procedimento. O que aconteceu naquele auditório me tirou completamente do meu papel anterior. Eu não era mais apenas uma engenheira de som que estava por acaso ali. Tornei-me testemunha de algo mais profundo do que o trabalho, testemunha de uma voz que não apenas mudou a atmosfera de uma noite, mas mudou a forma como as pessoas da sala viam o valor de um ser humano. Saí da sala de controle o mais rápido que pude, sem me importar com o que os outros pensariam. E quando cheguei aos bastidores, vi Isabela parada perto da cortina lateral, tentando se recompor em silêncio. Ela ainda segurava firmemente o mesmo caderninho perto do peito, como se, no momento em que o mundo inteiro a olhava, ela ainda escolhesse se apegar à sua própria raiz e não aos elogios ao redor. Aproximei-me dela lentamente, e pela primeira vez na vida, senti que minhas próprias palavras talvez não fossem suficientes para o que eu queria expressar. Parei na frente dela, olhei para os olhos que ainda tremiam levemente da emoção persistente da música e disse a coisa mais direta que um coração pode dizer. Eu estava errada, Isabela. Isabela me olhou fixamente, sem se apressar em responder. Sua expressão não era de satisfação. Ela não perguntou de volta sobre o que eu estava errada, como se já entendesse o quão significativas aquelas palavras eram para alguém como eu. Eu costumava pensar que a música que você canta nunca conseguiria fazer com que a sala inteira parasse para ouvir. Continuei, minha voz falhando inconscientemente. Mas esta noite, você não apenas fez as pessoas pararem para ouvir, você nos fez ouvir a nós mesmos também. Isabela inclinou-se ligeiramente, com sua habitual cortesia. Eu não queria vencer ninguém, senhora. Ela respondeu suavemente. Eu só não queria que as músicas da minha mãe se perdessem. Aquela frase me fez silenciar novamente, porque era a essência de tudo o que acabara de acontecer. Ela nunca subiu ao palco para provar que era melhor que alguém. Não cantou por buscar os holofotes ou para vingar todas as injustiças que havia recebido. O que ela fez era muito mais puro. Ela apenas protegia o último amor que sua mãe lhe havia deixado. E quando algo é puro o suficiente, o mundo inteiro sente, sem precisar de explicações. Pouco depois, Joaquim chegou. Ele não falou muito. Como de costume, apenas ficou ao lado da filha e colocou a mão suavemente em seu ombro. Aquele toque era pequeno, mas tinha mais poder do que muitos elogios. Olhei para a cena do pai e da filha lado a lado sob a luz fraca dos bastidores, mais escura do que a frente, e senti que estava vendo algo que o mundo da performance muitas vezes esquece. Por trás da voz que mais toca as pessoas, geralmente não há ambição, mas um amor que passou pela perda. Naquela noite, uma ideia clara se formou em meu coração, tão forte que eu não pude afastá-la. Eu não queria que o que aconteceu terminasse apenas naquele auditório. Não queria que se tornasse apenas uma história que as pessoas esqueceriam em algumas semanas. Eu queria dizer ao mundo como a voz que foi empurrada para a última fila pode se tornar a voz que guia os corações das pessoas. Eu queria deixar claro que a beleza de uma cultura não precisa gritar para competir com ninguém. Ela apenas precisa de alguém que esteja disposto a ouvir de verdade. Naquele momento, eu ainda não sabia como começar, mas sabia que não poderia voltar a ser a pessoa que entrou na escola no primeiro dia. Não poderia dar as costas a essa história e seguir minha vida como se nada tivesse acontecido, porque quando um ser humano vê a verdade de outro plenamente, a indiferença não é mais neutralidade,
mas uma traição ao que acabou de ser ouvido. E naquela noite, tomei uma decisão silenciosa. A história de Isabela, de Joaquim e das canções transmitidas por uma mulher chamada Lilian teria que ser contada, não como um milagre momentâneo, mas como uma resposta crucial da vida, que quando uma voz é verdadeira o suficiente, ela não apenas muda o sentimento dos ouvintes, mas pode mudar a forma como as pessoas veem uma cultura inteira e pode realmente mudar o coração de alguém que, como eu, era cheio de preconceitos. Depois daquela noite, minha vida nunca mais seguiu o mesmo caminho. A história de Isabela, Joaquim e as canções de Lilian se tornaram algo em meu coração todos os dias, até que finalmente decidi viajar para o Brasil, a terra que eu havia julgado à distância sem nunca saber a profundidade de sua beleza interior. Quando o avião desceu sobre o Rio de Janeiro, vi as luzes da cidade se estenderem como um rio de vida, e pela primeira vez, não senti que estava indo para um país estranho, mas como se estivesse me aproximando da origem da música que havia realmente abalado meu coração. Joaquim me esperava no aeroporto com o mesmo sorriso caloroso, e Isabela chegou alguns dias depois e me fez ver o Brasil não através de pontos turísticos, mas através de memórias, gratidão e dos laços familiares das pessoas. Eu vi templos serenos, mercados noturnos cheios de vida, pessoas que falavam suavemente e olhares que se respeitavam, mesmo com estranhos. Comecei a entender que a suavidade brasileira não era fraqueza, mas uma forma de força que não precisava ser barulhenta. E quando visitamos o memorial de Lilian, eu entendi ainda mais que as músicas que Isabela cantou naquela noite nunca foram apenas a voz de uma jovem, mas eram uma ponte entre mãe e filha, entre passado e presente e entre culturas de dois mundos. Finalmente, eu aceitei de todo o coração que o que eu costumava chamar de antigo era na verdade uma raiz profunda. O que eu costumava chamar de suave era na verdade uma delicadeza poderosa, e o que eu costumava chamar de distante era o que tocava o coração humano mais profundamente. Toda essa história me ensinou que a música nunca tem fronteiras. As verdadeiras fronteiras existem apenas no coração de quem ainda não está disposto a se abrir. E quando o coração está disposto a ouvir de verdade, veremos toda a humanidade, cultura e amor sob uma nova luz para sempre.